Olá, meus irmãos, graça e paz, abençoados. Graça e paz. Graça e paz. A paz do Senhor, como dizem os nossos irmãos, a paz do Senhor, graça e paz. A paz de Cristo, a paz de Deus, a paz do Eterno, a paz do Criador. Mas será que a religião tem conhecido essa paz? Esse é o tema. A paz que a religião despreza. A paz que o religioso não conhece. Jesus disse que o mundo não conheceu a sua paz. O mundo não recebeu, não tem, não dá a sua paz. E aí ele disse para os seus discípulos: eu deixo a minha paz, eu vou-la dou, eu dou a minha paz para vocês. Não dou como o mundo a dá, porque o mundo não conhece. Só que quando Jesus fala do mundo ali, geralmente a tradição religiosa interpreta que o mundo são as pessoas que não aceitaram Jesus dentro das chamadas igrejas, das instituições. Mas isso está muito além desta afirmação. Porque principalmente a tradição religiosa, por suas práticas, já demonstra que não tem conhecido a paz de Deus, que não entendeu a paz de Deus. A paz de Deus em nós, ela se desenvolve através da confiança. Quando você confia em alguém, você tem paz com aquela pessoa. Quando você se relaciona com alguém que você confia, você entra em paz com essa pessoa. Porque é um relacionamento de confiança. Onde não há dúvida, onde não há insegurança, onde não há medo, onde não há malícia, onde não há mentira, onde não há engano. Por quê? Porque você confia naquela pessoa. Você vê um relacionamento entre um homem e uma mulher, quando há confiança, há paz. Ele trabalha fora. Eu conheço uma moça aqui, em vez em quando a gente dá uma carona para ela para o trabalho, conhecida da minha esposa, conhecida de bairro, a gente dá carona para ela. E a minha esposa falando, olha, ela mora aqui, trabalha aqui, e o esposo dela mora no interior, ele gosta de roça, mora no interior, trabalha na roça. Ele se vê aos finais de semana. Por que isso acontece? Casamento, trabalho, distância e em paz. Porque há confiança. Um confia no outro. E por isso eles vivem em paz. Em contrapartida, por mais que o casal esteja ali grudado, a mulher não vai no supermercado sozinha sem o marido não pode. Misericórdia, se for na praia sem a esposa, com os amigos do futebol, é divórcio na certa. Porque eles não têm paz. Um relacionamento instável, inseguro, duvidoso, né? Traumático. E aí vem as brigas, vem os questionamentos, as desconfianças e tal. Assim está muitos filhos de Deus com Deus. Embora tenha professado, entre aspas, a fé em Cristo, mas religiosamente falando, o aceitar Jesus, o fazer parte de uma instituição religiosa, ser membro de uma chamada igreja, né? Mas não entra nessa paz, não descansa no Senhor.
porque não se relaciona, porque não conhece, porque na verdade não confia em Deus. Que se confiasse, entrava nessa paz, entrava nesse descanso. Tinha essa paz, tinha ou teria esse descanso. Você sabe que os animais, animais domésticos, né? Quando você tem um relacionamento de cuidado, os animais percebem isso em algumas situações. Por exemplo, aqui eu tenho alguns gatos, né? Cachorro, gato, um jabutizinho. Se você for tentar passar o dedo na cabeça do jabutizinho, né, do cáguido, é natural ele se recolher. É uma autodefesa, né? Você já viu isso? Vai tentar colocar lá a mão na cabeça do jabuti, ele puxa. Mas o animal, ele percebe quando há um relacionamento de confiança. Ele tem paz, né? Aí eu tenho um aqui que eu brinco e fico fazendo carinho no pescoço, ele chega, parece que dorme. Era igual um papagaio que eu tinha aqui. Tomava banho comigo e abria as asas debaixo do chuveiro e ficava brincando na minha orelha, no meu cabelo. E eles gostam muito, né, de carinho no pescoço, ele chega a se derrete. O animal vive em paz, né? Aprendeu até de bom dia papai, que se eu não desse o bom dia dele de manhã, misericórdia, pela manhã, eu acordava quando eu chegava na cozinha, bom dia papai, bom dia papai. E às vezes eu por pirraça ficava quieto. Ele ficava a manhã toda, bom dia papai, bom dia papai. Enquanto eu não dizia bom dia, meu filho, ele não aquietava. Então assim são os animais. Isso acontece né? Os gatos estão deitados, às vezes estão em cima aí da cama, do sofá. Você chega e fala com ele, eles não estão nem aí, continua dormindo, roncando, abre o olho, olha para você. Que confiança, abre as pernas. Eles se sentem seguros, se sentem em paz. Ele confia ali no tutor, no cuidador. Hoje mesmo eu fiz um videozinho aqui, até postei na rede social aí. A gente coloca qualquer coisa que coloca uma gata que tem aqui, ela vai, deita dentro e se abre toda. A gente pode pegar e carregar e jogar lá fora e ela vai com a gente. Por quê? Porque o animal se sente seguro, se sente em paz. Porque ele sabe que a gente não vai maltratar. Ele sabe que a gente não vai bater, não vai jogar água fria ou água quente. Ele sabe que a gente não vai chutar. Sabe? Na hora de comer, mesma coisa. Eles já vêm, pedem, miam, corre e cada um já sobe, já fica. É uma coisa mais linda que cada um já sobe, já fica no seu caqueirinho ali, cada um no seu, esperando o irmão Elcio colocar ali o alimento de cada um. Então, abençoados, se os irmãos, se os filhos de Deus confiassem de fato em Deus, se a religião confiasse de fato em Deus, não estaria vivendo na tribulação que eles vivem. Porque como é que alguém diz que está em Deus, está em paz e tem medo de Jesus voltar? Eu tenho medo de Jesus voltar porque eu posso não estar preparado. Ainda que o Senhor fosse voltar, como eles entendem, ao pé da letra no sentido literal, porque a volta aconteceu em juízo, mas ainda que isso fosse uma verdade, por que esse medo? Se você se diz filho? Por que a religião tem tanto medo do pseudo-inferno? Se o pseudo-inferno, teoricamente, seria para os perdidos? Por que o Filho de Deus passa 10, 20, 30 anos dentro de uma instituição religiosa, mas ele não tem paz com Deus? Ele vive atribulado, ele vive ansioso, medo de perder a salvação como se ele tivesse conquistado. Ele não descansa, ele não confia, ele não desfruta do relacionamento que ele tem com Deus. Ele vive no medo, quando a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo.
Assim como eu estou dando o exemplo dos animais que não tem medo, que chega, que deita, que brinca, que confia. Assim deve ser o relacionamento do Filho de Deus com Deus. Um relacionamento de confiança, de paz, de segurança. Agora, por que é que os religiosos não vivem essa paz? Porque não conhecem. Quando Jesus disse, o mundo não o recebeu, Jesus não estava falando do mundo cósmico, Jesus estava falando justamente do mundo religioso judaico. O sacerdote Caifás não recebeu. Os escribas não receberam. Os fariseus não receberam. Os zelotes não receberam. Os saduceus não receberam. Hoje, os evangélicos não receberam essa paz. Os espíritas não receberam essa paz. Os católicos, muito menos, não receberam essa paz. As religiões que existem, os religiosos, eles não receberam essa paz de Deus, que excede todo entendimento humano. Eles não confiam. Por quê? Porque vivem pulando de galho em galho, de religião em religião, para ver se encontra essa paz, mas não encontra, porque em todo mundo religioso, em todo sistema religioso, essa paz é uma paz à base de critérios, de meritocracia. Você tem que conquistar essa paz, merecer, fazer por onde, mas não recebe no espírito o entendimento e a revelação que foi ele que deu, que não é você que conquista. Você alcança mediante o conhecimento da palavra do Pai. Jesus de Nazaré disse em João, capítulo 14, versículo 27, meu microfone aqui, João capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, não fique com medo. Eu não dou a paz como o mundo a dá. Porque o mundo não tem paz para dar. A paz do mundo é uma paz momentânea. É uma paz circunstancial. Na religião, o Filho de Deus só tem paz quando ele anda nas regras religiosas. Se ele é fielmente ali, assiduamente ali, se ele pratica os mandamentos ali gerados por homens, criados por homens, se ele participa ali dos sacrifícios, das campanhas, dos projetos, aí, teoricamente, ele está nessa paz, que ainda não está. O mundo não conhece. Por quê? Porque continua com insegurança, medo disso, medo do diabo, medo de perder a salvação, medo do inferno, medo daquilo outro, medo do BBB. E cadê a paz? Cadê o descanso? Não tem. Hebreus, capítulo 4. Se não tem paz, não tem descanso. Hebreus, capítulo 4. Diz assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu descanso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, as boas notícias, como também a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada, acompanhada com a fé daqueles que a ouviram. Então, observe que eles não misturaram a palavra com a fé. Por isso, eles não entraram no descanso, mesmo tendo ouvido a palavra. Tem gente que ouve a palavra, mas não entra no descanso. 3. Porque nós, os que temos crido, entramos nesse descanso. De tal maneira como ele disse, assim jurou na sua ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras tivessem acabado desde a fundação do mundo. Ele jurou na ira dele que aqueles que não misturassem a palavra com a fé não entravam no descanso. E é por isso que tem muitas pessoas que ouvem a palavra, mas não misturam a palavra com a fé, aí não entra no descanso de Deus.
João capítulo 19, versículo 30. Está consumado. Eu pego essa palavra, misturo com fé, entro no descanso. Está consumado, está completo, concluído, perfeito, acabado. João capítulo 1, versículo 29, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu pego essa palavra, misturo com fé. Jesus já morreu, já tirou o pecado do mundo. Se já tirou o pecado do mundo, não há pecado de condenação espiritual. Se não há condenação espiritual, Romanos capítulo 8, versículo 1, se cumpre em nossas vidas que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu pego essa palavra, misturo com fé, entro no descanso e entro na paz. Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele levou sobre si as maldições, como estava profetizado em Isaías. Quando eu pego Isaías, profecia, lá no capítulo 53, e olho para Gálatas 3, 13, que diz que ele arrancou a maldição no madeiro, ele levou, eu misturo essa palavra com fé, eu entro no descanso, eu entro na paz. Mas o religioso entra? Não. Eu olho Colossenses capítulo 2, versículo 14, que diz para aquele povo, porque eu estou misturando a palavra com a fé, palavra direcionada àquele povo que vivia debaixo da lei, onde está escrito que ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós em suas ordenanças, cravando-a na cruz. Eu pego essa palavra e misturo com a fé. Aí vem a paz de Deus que excede todo entendimento humano. Então eu estou crendo nessa palavra. Quando eu leio Romanos capítulo 6, versículo 14, que diz que o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, então não há domínio de pecado na minha vida, até porque eu não vivi no tempo da lei, eu já nasci no tempo da graça. Quando eu pego Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz que o salário do pecado é a morte, por isso Jesus pagou o preço com a vida, e o dom presente, gratuito, graça, e a vida eterna por Cristo Jesus, eu pego essa palavra, misturo com fé, entendo que não sou eu que aceito Jesus para ser salvo, foi Ele que me chamou com santa vocação, e me escolheu antes da fundação do mundo. Isso é pegar a palavra e misturar com fé. Aí você passa a conhecer a paz de Deus. Ah, que paz! Quando eu olho Romanos 10, 4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê, aí eu vou em Romanos capítulo 1, versículo 17, diz que no Evangelho se manifesta a justiça de Deus, que é Cristo. Eu entro em paz com Deus. Eu não estou em conflito com Deus buscando reconciliação, porque a reconciliação foi feita por Cristo na cruz. Eu descanso. Eu deito e durmo, como disse Davi. Deito e durmo, acordo, porque o Senhor está comigo, o Senhor me sustenta. Como Davi disse, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós fazemos menção do teu nome, eu faço menção do Senhor. Como Davi disse no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, ele não falta comigo, ele está comigo em todo o tempo. E ainda que eu venha andar pelo vale da sombra da morte e da vida, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu venha orar e dizer, Senhor, arranca de mim esse espinho na carne, e o Senhor diz, não, eu vou deixar esse espinho para você não entrar na vaidade, eu vou deixar esse espinho aí, porque esse espinho aí, na verdade, vai trazer um equilíbrio para você. Esse espinho, na verdade, vai mostrar a tua fraqueza, vai revelar a tua fraqueza e vai manifestar minha força na tua fraqueza. Mas, Senhor, já orei 3 vezes. Calma, meu filho, eu te dou graça. E aí Paulo disse, a minha graça, ou Deus disse, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E aí Paulo, cheio da paz de Deus, ele disse, por isso me gloriarei nas minhas angústias, nas minhas injúrias, nas minhas perseguições, por amor a Cristo. Porque quando eu penso que eu estou fraco, olha a paz de Paulo, aí é que eu sou forte. Porque a paz e a confiança que Paulo tinha em Deus o conduzia seguramente. Livres, sem temor do mal. Assim como disse Abacuque, ainda que a figueira não floresça. Ah, mas eu plantei, eu investi, eu sonhei, eu projetei, eu desejei, eu busquei, eu estudei, eu me capacitei, eu hei. Continuarei em paz, porque a minha salvação, o meu socorro, a graça vem de Deus e é Ele que direciona
minha caminhada. É Ele que conduz os meus passos. Mas o que há de religioso no mundo, tudo atribulado, senhoras, senhores, pessoas idosas, pagando preço, se sacrificando, achando que a salvação espiritual na família dele depende dele. Ô irmão, mas eu vou deixar de orar pela minha família, para que a minha família... Não, ore pela sua família, ensine, fale do evangelho, para que todos estejam vivendo a paz, porque se você alcançou essa paz e transmite essa paz, todos viverão nesse reino. Mas não é essa cobrança, esse medo, essa insegurança, sabe? Onde as pessoas vivem atribuladas. Jesus de Nazaré andava ali com os discípulos e percebia a ansiedade deles. E aí Jesus disse: não estejais ansiosos pelo que comer, pelo que beber, pelo dia de amanhã. Tenha paz. Busque o reino, se envolva com o reino. As outras coisas vai ser acrescentada, tem um tempo e um modo. Mas, Senhor, eis que deixamos tudo para te seguir, Senhor. O que é que nós vamos ganhar? Calma, Pedro. Nesse mundo, 100 vezes mais, por fim, a vida eterna. Mas o povo não vive em paz. E é Deus na parede, e é propósito, eu quero campanha, eu quero projeto, desafio com Deus, e salário melhor, e promoção no emprego, e família liberta das drogas, e tal, e BBB, uma tribulação, e o crente está lá 40, 50 anos, esperando Jesus voltar, medo do inferno, medo de Deus, medo disso, medo daquilo, e o devorador, e o gafanhoto, e o cão, e o capeta, e o isso, e o profeta revelou o pecado, e agora, o que é que eu faço, o que é que eu tenho? Não entrou em paz. Então, meus amados, o sistema religioso tradicional vive nessa tribulação, porque eles não conhecem essa paz. Não conhecem essa paz porque não dá crédito à pregação. Não pega a mensagem e mistura com fé. Lê tudo, conhece tudo, mas conhece superficialmente. Não entendeu a revelação. O irmão El, se nós em graça, uma vez que nós já entendemos a revelação, eu estou em paz. Se você entendeu e se você pratica o evangelho. Porque se você conheceu, entendeu o evangelho da graça, mas também você não vive esse evangelho na prática, você também não entrou no descanso. Você também não está em paz. Não, irmão Elson, uma vez que eu conheci o evangelho da graça, eu estou em paz. Não, meu, não, de jeito nenhum. Eu conheço várias pessoas que conhecem muito o evangelho da graça e não estão em paz com Deus. Você acredita nisso? Eu tenho conhecimento de várias pessoas que conhecem o evangelho da graça, muito, mas não estão em paz. Por quê? Porque o sistema não entra em paz porque não conhece, porque não crê. Mas muitos em graça não entram nessa paz, não entram nesse descanso, não é porque não conhece, não é porque não crê, é porque tem negligenciado. Tem feito pouco caso. E aí, o que adiantou conhecer o Evangelho da Graça? Se não entra em paz. Se não está em paz. Recebi uma notícia agora pela manhã, conversando com a minha esposa, de um jovem, onde eu fui um canal de Deus assim na vida dele para tirar ele do mundo das drogas. Ele tinha um sonho de ir para a Marinha, me pediu para que eu treinasse, eu preparei ele fisicamente para ele servir a Marinha, ele foi, casou, teve um filho. Eu levei para a tradição religiosa, ele aceitou Jesus, se batizou, começou a pregar o evangelho, daquele jeito que era pregado lá. Eu conheci o evangelho da graça, comecei a transmitir para ele, ele recebeu o evangelho da graça. Quando eu saí do sistema religioso em graça fermentada, dízimo, línguas estranhas, ceia, confusão total,
Quando eu saí do sistema religioso em graça, comecei a pregar o evangelho, eu e minha esposa, em casa. Ele disse, olha, lá eu não fico, recebi o evangelho da graça. Falei, olha, não estou chamando ninguém, eu que não continuo lá. Ele, que nada, eu estou em graça, meu irmão. E aí a gente começou a pregar o evangelho da graça, e ele ali, olha, foi liberto das drogas, foi servir a Marinha, que era o sonho dele, casou, teve filho, foi para a igreja, largou o vício das drogas, conheceu a graça, pregava a graça, andou comigo no início, em graça, mas aí começou a negligenciar algumas situações na vida, trabalho, ocupação demais, já não tinha tempo para Deus, já não tinha tempo para meditar, já não tinha tempo. Lembra do que eu falo sobre a questão da importância da reunião, irmão? Lembra do que eu falo sempre? Já não tinha tempo para se reunir, para ouvir uma palavra. Andava muito ocupado com os afazeres da vida. Hoje vocês têm tempo, pelo menos aqui nas redes sociais. Naquele tempo a gente não tinha essa questão de YouTube, não tinha. Então, negligenciava já ali a reunião local, onde era alimentado ali, onde ouvia a palavra. Hoje a gente já tem mais facilidade, tem as redes sociais, mas antes não. Eu nem sabia o que era isso. Então muitas pessoas vão se cansando, vão se acomodando. Se reunia para ouvir uma palavra da graça, não se reúne mais. Alguns ouviam aí alguns pregadores da graça, hoje não ouve mais. Alguns se decepcionaram com alguns que eram pregadores da graça, que hoje se denominam ateus, e hoje não querem conta mais. E aí o acúmulo de informações, de mensagens soltas, de doutrinas diversas, de filosofias, vai tomando a mente, sabe? Aí já começa, eu era da religião, mas depois eu conheci a graça, agora também não me envolvo com mais nada, eu tenho pavor disso. Aí começa as obras da carne fluir, e hoje para mim, felicidade, depois de tanto tempo, esse jovem foi encontrado na sarjeta, mundo das drogas, alcoolismo, acabou sonho, acabou família, oferece para ele centro de recuperação, ele não quer. Um atleta, na época que eu treinei, mas conheceu a graça de Deus, viveu um tempo, depois abandonou. Abandonou, não há mais lugar para arrependimento, porque não tem para onde ir mais. E cadê a paz? Olha o que está escrito em Hebreus, presta atenção, Hebreus capítulo 10, olha o versículo 29. Acho que é o versículo 29. Hebreus capítulo 10. Eu vou ler o versículo 26 em diante. Presta atenção no contexto. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Porque se pecarmos ou errarmos, errar, se você errar o alvo, se pecarmos, o pecado aqui é errar o alvo agora, porque aqui é no tempo da graça, Paulo já estava falando que a lei já tinha passado, ou estava em transição, estava passando, estava finalizando. Então todo pecado agora, a partir de então, não era mais um pecado imposto pela lei, porque a lei imputou o pecado. O que é uma imputação de pecado? Mesmo você sem querer, sem aceitar, você tinha que participar. Assim como o pecado que entrou por um homem, pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens. Os homens não escolheram morrer, mas o pecado de Adão contaminou e todos morreram em Adão. A lei veio e deu força a esse pecado, vigorou esse pecado. A lei condenava. A lei era um ministério de condenação e morte. Então todos estavam debaixo do pecado. Por isso que quando a mulher foi pega em ato de adultério, disseram, pela lei essa mulher tem que ser apedrejada. Aí Jesus disse, aquele que dentre vocês não tiver pecado, atira a primeira pedra.
Todos eram dignos de apedrejamento, segundo a lei, porque todos estavam vivendo debaixo de um pacto de condenação e morte. Mas uma vez que vocês receberam o evangelho da graça, onde não há condenação, Romanos capítulo 1, capítulo 8, versículo 1, então vocês estão livres. Todavia, entretanto, se vocês decidirem plantar na carne ou pecarem voluntariamente, por livre e espontânea vontade, você decide fazer o que é errado, 26, Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois que você recebeu o conhecimento da verdade, depois que você recebeu a palavra da graça, depois que você entendeu a revelação do evangelho, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício. Vai fazer o que agora? Vai pagar o preço como? Vai dar um jeitinho? Como? Não, vai colher. Não resta mais sacrifício pelo pecado. Versículo 27. Mas uma certa expectação horrível e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então é isso que muitos filhos de Deus em graça, depois que receberam a revelação, por não obedecer e voluntariamente errar o alvo. Uma coisa é você errar, vacilou, caiu, levanta. E outra coisa é voluntariamente você continuar no erro. Só resta uma certa expectação horrível e ardor de fogo na consciência. A consciência queima. É o que está acontecendo com esse jovem. Esse jovem que nós tiramos das drogas, nós, no modo de falar, né? Eu ajudei ali no início a superar as drogas, levei para a religião, foi batizado na religião, saiu da religião, recebeu a palavra da graça, teve o conhecimento da graça. Ah, irmão, se ele não conheceu, ele conheceu sim. Só que ele negligenciou, é diferente. Cadê a paz desse jovem hoje? Cadê o descanso na vida desse jovem hoje? E já tentei ajudar várias vezes. Para você me dizer, ô irmão Elcio, por que não tenta ajudar? Várias vezes já fui atrás, já conversei, já aconselhei. Rapaz, levante a cabeça e tal. Não. Decisões próprias. Voluntariamente escolheu os seus próprios caminhos. E conhece a palavra da graça. 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Agora olha o 29, e aqui eu encerro. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e profanar o sangue da aliança com o que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. O que tem de gente em graça que tem agravado o Espírito da graça, desfeito do Espírito da graça, menosprezado o Espírito da graça, tem anulado a graça em sua vida, não está no gibi. Agora vai atrás dessas pessoas, para ver se essas pessoas estão em paz e se essas pessoas estão no descanso. Não estão. Por quê? Porque desprezaram a paz. Crucificaram a paz novamente. Aqui mesmo em Hebreus, no capítulo 6 agora. Olha lá, Hebreus. Olha o capítulo 6 agora. Porque tem gente que pensa que a graça é brincadeira porque não tem juízo eterno. O juízo eterno já foi decretado. A graça tem juízo de consciência. Mas tem gente que brinca com isso. Ô, irmão Elcio, essa palavra... Tô lendo, mostrando. Hebreus capítulo 6, versículo 4 em diante, diz assim: porque é impossível os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, ou seja, receberam a palavra da verdade, a palavra da justiça, e provaram a boa palavra de Deus, versículo 5, Hebreus 6, 5, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século vindouro, nesse contexto aqui, eles estavam experimentando o poder da glória de Deus. Olha o versículo 6. E recaíram, decaíram dessa graça, abandonaram essa graça, ultrajaram essa graça, desprezaram essa graça e recaíram, seja outra vez renovado para arrependimento, pois assim, quanto a eles,
De novo, eles estão crucificando o Filho de Deus e o expondo ao vitupério, à vergonha. Quem estava no mundão, como diz o sistema, estava sem conhecimento de Deus. Aí aceitou a Jesus, foi para a igreja, se tornou um religioso, mas não conhecia a verdade. A graça veio, tirou ele do sistema religioso. A graça não só tira aquele das obras da carne, do mundão, porque a graça, ela trata, ela educa, ela traz um domínio próprio. Então a graça, além de tirar das obras carnais, quando a pessoa recebe a palavra no seu coração, abraça e vive essa palavra, a graça também liberta o religioso das suas algemas e traz para essa paz, esse descanso. Agora, quando você, uma vez que já está nessa paz, já está nesse descanso, você abandona tudo isso, não resta mais lugar de arrependimento. Porque para onde você vai? Como disse Pedro, e agora, para quem iremos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Uma coisa foi a tua caminhada até aqui, mas daqui para lá não tem mais caminhada. Uma coisa foi o caminho até chegar em Deus, mas agora não tem mais caminho, você já chegou nele. Perde salvação, irmão Elson? Não. Deixa de ser filho? Não. Mas muitas vezes deixa de reinar em vida, desfrutar do reino, desfrutar da paz, da alegria do Espírito, da justiça. Por quê? Por causa das suas escolhas. Porque tem ultrajado o Espírito da graça. E o castigo vem onde? Na consciência de cada um. E é muito difícil, irmão. Você converter um religioso não é tão difícil. Você converter um religioso em graça não é tão difícil. Por mais que você conhece alguém do teu meio de amizade, do teu ciclo de amizade, que era extremamente religioso, quem aí conhece? E que hoje está em graça? Você conheceu alguém? Eu tenho vários. Vou dar exemplo da minha dinda de casamento, minha madrinha de casamento. Ela e o esposo dela, principalmente ela era extremamente religiosa. Mais de 21 anos como obreira missionária do sistema de Soares. Então, ela era muito religiosa, ela pode assistir essa mensagem aqui e confirmar nos comentários. Eu acho que era 21 anos já, uns 20 e poucos anos, eu acho. Sabe, aquela mulher de jejum, de campanha, de línguas estranhas, de propósito, sabe, de obreira ali, de bater cartão ali no sistema, de receber pessoas, de auxiliar ali, de aquela coisa toda, e pregação em congresso, pregação em outras igrejas, ela era muito cogitada, era aquela missionária que passava na rua e todo mundo reverenciava, no bom sentido da palavra, não nesse sentido literal, mas de dizer ali a mulher de Deus, mulher de fogo, mulher de oração. Irmã? Irmã Cleusa, não vou falar teu nome não, viu, Cleusa? Cleuzinha. Extremamente religiosa. Na casa dela, eu chegava na casa dela, uma casa muito grande, vários quartos, e ela tinha um quarto de oração, que ficava trancado, às 7 chaves. E ela entrava naquele quarto para orar. Eu não acredito que tu tá aí, mulher. 26 anos, olha pra aí, oh meu Deus, chega me arrepiei agora. Olha ela aí, irmãos. 26 anos. Tô entregando teus podres aqui, viu, minha irmã? Minha dinda que eu amo. 26 anos de sistema religioso. Quarto de oração, hein, irmã? Cheio de livro, de autor, de escritor, de religioso. E aí eu conheci a palavra da graça, eu andei muito com ela no sistema. Ela me ajudava muito em todos os sentidos, me inspirava, e eu orava com ela, e a gente expulsava demônio junto, e era aquela bagunça toda do sistema. Ei, minha irmã, a gente dava uns terra, minha irmã? Xarabacaia, Libicanta, Lamassúria. Eu e ela lá no sistema, a gente era respeitado quando a gente começou a frequentar o mesmo lugar.
tempo foi passando, papai me chamou para a graça, e eu falei para minha esposa, se tem uma pessoa que eu tenho um desejo de falar da graça, é o meu casal de padrinhos de casamento. Minha esposa, Elson, tome muito cuidado, porque eles são nossos amigos, nós temos um carinho especial por eles, e tome cuidado por causa da religião, né, por causa do evangelho da graça, você sabe que eles são muito religiosos, tome cuidado para eles não ficarem de mal com a gente, não vá não. Eu falei, não, mas o Espírito está me inquietando, eu tenho que falar da graça. E eu relutei quase 2 anos, tentando falar, até evitava visitar a casa dela, porque eu não ia aguentar, eu não ia suportar. Quando ela começasse a falar de rosa de descarrego, de envelope de campanha, de óleo ungido, eita, que essa irmã gostava de um óleo ungido. E aí, e aí, quando foi um dia, eu falei, eu vou falar da graça de Deus. Aí eu fui lá, devagarzinho, e aí, minha Dinda, tudo bom? Paz do Senhor. Ah, paz do Senhor. Aí eu fui devagarzinho, lá vai. Aí fui soltando devagarzinho, devagarzinho. Acho que eu mandei umas mensagens no WhatsApp dela, tal. Falei, agora é que essa mulher vai ficar de mal comigo. Passou um tempo, ela não me respondia mais. Eu comecei a mandar umas mensagens de alguns irmãos em graça sobre batismo, sobre ceia, sobre dízimo. E essa mulher ficou quieta. Mulher sábia, né, irmão? Ó, prestes no ouvir, tardio no falar. Eu achando que ela ia retrucar, que ela ia brigar, que ela ia blasfemar. Ela ficou calada lá, só ouvindo, e eu achando que ela não estava ouvindo. Eu falei, Cris, parece que ela não recebeu a graça não. Tô mandando uma mensagem aí. A Dinda tá quieta. Quando foi um dia, recebo uma mensagem no meu WhatsApp. Vem cá. E agora, como é que faz? Como é que você me explica isso e isso agora? O batismo, tal? Eu digo, não acredito. Aí pronto. E hoje? Hoje se reúne com a gente em graça. Entendeu a palavra da graça, ela e o esposo. Domingo estávamos juntos, reunidos. Uma bênção de Deus. Mas e aí, o que foi que ela fez? Ela agora desprezou a graça? Não, tá aí vivendo a graça de Deus no Espírito, em paz com Deus, sem medo de pastor, sem medo de religião, sem medo de diabo, sem medo de Deus, sem medo de Jesus voltar, sem medo de não ser dizimista, sem medo de... Não, a graça o alcançou. Papai do céu manifestou e ela se apaixonou pela graça e está aí, como ela mesma pode testemunhar aí para vocês. Então, meus amados, mas aqueles que desprezam, tem jeito, entra em uma zona de perigo. É o que eu falei em outras mensagens, é a liberdade confundida com libertinagem. E aí não tem jeito. Amém, meus irmãos? Então ficamos por aqui, que essa paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja no teu coração. E assim como eu dei o testemunho aqui da irmã Cleusa, né, a minha madrinha de casamento, tantos outros aqui que eu poderia citar que a gente ia perder muito tempo aqui falando. Mas eu tenho certeza, assim como eu tenho muitos testemunhos de irmãos que saíram do sistema e de fato amam o Evangelho da Graça, infelizmente, eu tenho alguns outros que lamentavelmente pisaram na graça de Deus e têm pagado um preço terrível. Casamento destruído, vida arrebentada, em todas as áreas da vida, vida destruída, infelizmente, tá bom? Mas que vocês continuem guardando essa palavra, porque essa palavra é espiritual, independente se você se reúne presencialmente ou não, mas essa palavra chegou no teu coração. Nós estamos nessa comunhão do Espírito e que você nunca venha abrir mão disso. Amém? Graça e paz. Alguns que chegaram depois, quando tiver um tempinho, pega lá do início para você entender todo o contexto aqui da nossa fala. Eu gosto quando as pessoas pegam o raciocínio início, meio e fim, para não sair aí criando discursos vãos em cima de situações faladas ou falas soltas, tá bom? Como o sistema religioso. Graça e paz, e que a paz do Senhor
que excede todo entendimento, esteja te conduzindo hoje e sempre. Até a próxima.